poquito, para que vos saque los ojos de la multitud. Baja tu cabeça. Espírito Santo de Deus, nosotros te pedimos por esta palavra, Espírito Santo. Es bueno salir de casa, es bueno ver personas, es bueno adorarte, es bueno todo, Espírito Santo, pero escuchar tus direcciones es lo que nos mantiene parado. Entonces, Espírito Santo, habla con personas de una manera individual acá. Yo sé que hay nuestra agenda, pero nuestra agenda está sujeta a tu agenda. Por eso eu sei que nesta manhã há encontro marcado acá. Usa minha vida nesta manhã, sujeto a vós, meu coração, minha vida, esta palavra que foi preparada, para que vós pueda ser entronizado e manifestar tu poder nessa noite. Que toda andação desnecessária seja cancelada, que pessoas acá venham estar com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus, que puedan entender e discernir os tempos de la vida, que puedan ter madurez e sensibilidade às coisas de Deus, para que nós podamos avançar, Espírito Santo. Ministra pessoas acá, que cada um pueda sair de acá tocado por tu Santo Espírito, que não seja solamente minha voz, Senhor Jesus, pero que seja tu voz soplando em los corazones. Então toque em um lugar em donde o homem não pode tocar, ministra em donde o homem não pode ministrar, Senhor Jesus. Habla con nosotros de una manera corporativa, pero también habla con nosotros de una manera personal. En nombre de Jesús es lo que te pido y te damos gloria desde el comienzo hasta el final. Y si vos crees en eso, da un fuerte aplauso al Señor Jesús una vez más. Vamos lá. Essa semana empezó a ser fresco, ¿verdad? O empezó a enfriar un poquito. ¿Quién se dio cuenta de eso? E começou a enfriar um pouquinho, verdade? E é muito interessante, porque como um bom paraguaio, a gente já saca seu melhor uniforme del frio. Nós nos fomos com Thaís almoçar em um restaurante acá cerquita. E quando chegamos para almoçar, tinha na fila para pagar a comida, primeiro dia de fresco, uma senhora com feroz campeira, uma bufanda, assim estava ela. E eu, Deus mío, verdade? O que está passando acá? Era interessante, porque eu pensei assim, Deus, que senhora exagerada, essa senhora não está ubicada em lo que está passando nos tempos, porque eu estava em remera e em shorts, e aí me sentei para almoçar e começou a enfriar, e aí eu pensei, creio que eu que não estou muito ubicado no tempo que nós estamos vivendo, e isso quedou em minha cabeça, porque às vezes nós temos um tempo, de acordo com o tempo cronológico, pero não entendemos bem as estações. O tema desta senhora acá é que cambiou a estação e ela prontamente se adaptou a la nueva estação. Repito para vocês, cambiou a estação e ela prontamente se adaptou a esta nueva estação. E ela já começou a desfrutar. Ela estava todo no estilo. Parecia na porteña em Buenos Aires, verdade? Parecia alguém no fim de ano em Nova York, porque estava todo aí desfrutando disso. A donde voy es que nosotros debemos tener entendimiento y discernimiento de los tiempos y de las estaciones. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque yo no puedo disfrutar de aquello que yo no logro entender. Si yo no tengo entendimiento del cambio del tiempo, si yo no tengo entendimiento del cambio de las estaciones, yo nunca voy a disfrutar mi presente. ¿Por qué? Porque yo no estoy conectado com o que está ocorrendo à minha volta, não estou conectado com o que está ocorrendo em los tempos. Todas as áreas da vida são assim. Quando vos vas falar com um inversionista, ele está falando acerca das estações. A hora é o momento bom para invertir, a hora é a hora de sacar, a hora é o momento de pisar fundo. Quando vos vas falar com pessoas de diversas ramas, elas devem entender as estações. A hora é bom para sembrar, a hora é bom para cosechar, a hora não é bom para ser nada, a hora é o momento de guardar. Sim, eu sei, está escrito em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, pero eu nem vou passar cerca desse versículo, mesmo sabendo que há tempo para todas as coisas. O detalhe acá, e é onde eu quero ministrar nossas vidas, onde eu entendo que o Senhor nos está falando, é que eu solo disfruto da estação quando eu tenho discernimento e entendimento. Repita-se comigo, eu solamente disfruto quando eu entendo as estações e los tiempos. Vamos lá. A palavra diz em São Mateus 13:19: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata.
lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces la palabra está diciendo, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, si alguien escucha y no entiende, es como que viene uno y se roba. Entonces, por más información que la persona pueda tener cerca de vos, por más contenido y por más intención que la persona tenga de ministrarte, si vos no entender, vos nunca va a estar debajo del tiempo de Dios. Entonces las personas te ministran, te sembran, vos estás trabajando, hace todas las tus cosas en tu cotidiano, pero si vos mismo no tener el entendimiento y no saber el tiempo correcto, viene el enemigo y puff, y te roba. Por eso que yo tengo que tener oídos para oír y yo tengo que saber a entender y aprender. Pero las personas que me están enseñando son tolas. Hay un dicho que dice que el sabio hasta del tolo aprende, pero el tolo ni el más sabio le puede enseñar. Entonces, si alguien le está enseñando, toma tu tiempo para entender y aprender. Porque si no, la vida te da unas vueltas. Y si vos no para aprender con quien Dios puso a su lado, nunca vas a entender los tiempos de las estaciones. Porque los tiempos de las estaciones son cercadas de personas. Personas son estaciones cerca de vos. Hay estaciones que Dios te pone personas, pero hay estaciones que Dios las sacas. Y si yo no entiendo ese mover de Dios, yo me voy a morir sentimentalmente, porque no entiendo que Dios sacó personas y que Dios está poniendo personas nuevas. Si yo no entiendo ese mover de las estaciones, yo estoy muy aferrado emocionalmente a cosas que Dios me está diciendo, mira, ya cambió, sigue el baile, y vos estás todavía aferrado en eso que nosotros ya pasamos. Entonces nosotros debemos aprender en las estaciones y en los tiempos, saber decir hola, ¿qué tal? Y debemos aprender y saber decir así, hasta acá nos dio, muchas gracias, te quiero, seguí tu vida y yo sigo la mía, y está todo bien así. Pero si yo no aprendo lo que dice la Biblia, viene el enemigo y roba. Y no es que él roba algo físico, él roba algo acá dentro mío. Peor do que isso, é como se ele pusiera um peso em meu corpo, que eu não logo viver as novas estações de minha vida. ¿Por quê? Porque eu fui roubado de la capacidade de ter discernimento de los tiempos. A palavra diz em Isaías 43:19, voy a hacer algo nuevo. Esse foi o primeiro versículo que nós leímos este ano acá na igreja. Voy a hacer algo nuevo. Y eso Dios está hablando a través de la vida de Isaías. Y ya está sucediendo. O sea, Dios está hablando del pasado que Él va a hacer, del futuro que Él va a hacer, una goma, y Él ya dice así, y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Mira lo que dice la Biblia, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dios está diciendo así, yo ya estoy haciendo algo nuevo. Son las personas que no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo. Si nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, yo me pierdo en los tiempos, en las estaciones. Y ahí es verano, yo estoy con campera, es invierno, yo estoy con una camisilla. Y yo no estoy hablando de ropa, estoy hablando de sentimientos y emociones y nuestra vida espiritual. Él dice así, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo no sé cuántos conocen el desierto, ¿verdad? Que yo, el máximo desierto que conozco es el nordeste de Brasil, donde tienen las dunas de arena. Lo que pasa acá es que una vez yo fui a andar en bug allá. Bug no es un animal, es un autito. Y yo le dije así, ¿ustedes siempre hacen ese camino cuando van a hacer acá? Y él dijo, no, porque a veces viene el viento y cambia. Entonces cuando Dios está diciendo así, voy a abrir un camino en el desierto, en mi mentalidad humana es difícil entender, porque es difícil abrir un camino en un lugar que tiene viento y tiene arena. Pero lo que Dios está queriendo decir acá es que yo debo conectarme con Él para poder ver el camino. Pero si no es como la Biblia, yo estoy haciendo algo nuevo, yo estoy abriendo un camino, ¿no te diste cuenta? Y si vos no está conectado con Dios, no está conectado con el tiempo, va a perderse en el desierto y va a pasar 40 años, 40 días, todos los 40 que vos quieras. ¿Por qué? Porque no entendiste el tiempo y no te diste cuenta que Dios está haciendo algo. Mira para una persona cerca de vos y habla así para ella, Dios está haciendo algo en esta mañana. Entonces, ¿cómo discernir los tiempos? ¿Cómo entender esa movimentación de los tiempos? No es fácil eso, no es fácil entender. Marta y María, nessa passagem que nosotros empezamos a leer acá, no era fácil para ella. ¿Por qué? Porque Marta y María, su hermano estaba enfermo y ellas mandaron llamar a Jesús. Jesús, el amigo que vos amas, ¿verdad? Y ellos ya fueron en el corazón de Jesús. El amigo que vos amas está enfermo. Jesús,
El amigo que vos amás está enfermo, Jesús. E essa é daquela mesma Marta e Maria que uma estava tareada e outra não. É a mesma Marta, a mesma Maria que lavou os pés de Jesus com o perfume. E eles tinham um relacionamento com Jesus. Pero eles mandam dizer assim: Jesus, Lázaro está enfermo, Jesus. E sabe o que Jesus disse? Essa enfermidade não é para a morte. E tardou 2 dias. O detalhe é que Lázaro morreu. Como essa enfermidade não é para a morte? Se Lázaro morreu. Então, como no lugar de Marta e Maria entender os tempos? Como vou entender os tempos de Deus? Deus mío, Ele disse que não era para a morte e morreu. Ele disse que amava Lázaro. A Bíblia também disse que Ele amava Lázaro e suas irmãs. Ele nos amava. Então, que onda Jesus, que agora morreu meu irmão e vos decís que nos amas e vos tardaste 2 dias. Eu me imagino Jesus dizendo assim: não é para a morte, 2 dias nomás. E ele, Jesus. O que Jesus estava ensinando e o que Ele nos quer ensinar acá é como nós devemos aprender no mi tempo, pero sí que entender os tempos de Deus em nossas vidas. E como entender então, e como aprender e ter discernimento de Jesus, discernimento espiritual para a vida que nós estamos entendendo. Quem quer aprender junto comigo isso, dá um forte glória a Deus. Vamos lá para a Bíblia então. A palavra diz em 1 Crônicas 12:32, e o contexto acá é que David iba a avançar, verdade, contra o reinado de Saúl. Já era o momento que ele ia assumir as coisas, mas ele sabia respeitar cada coisa em seu tempo. Mas o detalhe é que algumas pessoas se uniram a Davi. Davi tinha seu exército, Davi tinha sua gente, e algumas pessoas se uniram ao exército de Davi. E uma dessas tribos que se uniu ao exército de Davi era a tribo de Issacar. Presta atenção, eu sei que eu sempre predico, eu sou um pastor neotestamentário, eu amo as obras de Jesus e é o que estou falando. E no, principalmente este ano, não estou indo tanto pelo Antigo Testamento, mas este ano, esta prédica, eu vou passar muito por el Antigo Testamento, então necessito que você esteja muito atento, verdade, para não perder nenhum detalhe. Então vamos lá. Essa tribo era uma das tribos que se juntou com Davi para avançar na guerra. Pero qual era o talento dessa tribo? De Issacar, 200 jefes e todos sus parientes bajo las órdenes. Eram homens expertos en el conocimiento de los tiempos. ¿Estão acá? Esses homens que vão juntar-se com Davi eram homens expertos no conhecimento de los tiempos e sabiam o que Israel devia ser. Então vino um com arma, vino outro que era bueno com a funda igual a Davi, vino outro que era bueno em artesania, vino outro que era bueno em várias coisas, pero vino uma tribo para ajudar a Davi que eram buenos em discernimento de los tiempos. Tempo no hebraico significa ciclos e estações. É o início e o fim de uma determinada era, de determinada jornada. E discernir o tempo quer dizer que eu entendo quando terminou algo e quando começou algo. Discernir os tempos é, eu entendo quando é verano, quando é inverno, eu entendo, por mais que não veja, assim como esse loop que está passando acá, que as estações vão cambiando, mesmo quando nós não entendemos. Se vos parar para pensar, não sei quantos te dizem conta, essa estação acá está cambiando igual a nossa estação está cambiando. Mientras vamos predicando, as coisas vão sucedendo, mientras nós vamos vivendo, as coisas sim vão sucedendo. E qual era a especialidade da tribo de Issacar? Eles eram especialistas em los tiempos. Eles sabiam discernir os tempos. Eles conheciam o período do sol. Eles conheciam a movimentação da luna. Eles conheciam as fechas judaicas de la comemoração, Yom Kippur, conheciam o ano do jubileu, conheciam o Shemitah, conheciam a festa de las Páscoas, panes asmos. Eles conheciam todo isso. Então, através de um dom de Deus, eles faziam toda essa interpretação de los tempos. E qual era o grande detalhe acá? Eles sabiam entender os tempos e utilizar isso em la guerra. Esses homens estavam tão adelante e eles estavam tão conectados com a tendência do futuro que eles se alinhavam com o que eles entendiam de Deus e eles avançavam. Presta atenção. Eles estavam conectados com o mover de Deus e eles não só estavam conectados de como Deus se movia, mas eles se moviam onde Deus mandava que eles deveriam mover-se. Os animais entendem do tempo.
Quando vos paras para pensar, os ossos vão invernar, eles engordam praticamente 150 quilos, porque eles entendem de tempos e entendem de las estações. A Bíblia diz, verdade? Vai haver com a hormiga que não tem jefe, todavia ela trabalha para armazenar, para sossega. ¿Por que a hormiga está haciendo isso? Porque ela entende de las estações. Vos nunca vai ver uma hormiga acostadita, verdade? Nunca vai ver. Ela sempre está cargando o caminho para cargar algo. Por isso que a Bíblia me diz, ela em Provérbios, que eu tenho que entender com as hormigas. ¿Por quê? Para aprender a trabalhar? Não, para aprender sobre as estações de minha vida. Quantos estão entendendo esse acá, por favor? O tema acá é que hasta os pájaros vuelam todo para um lado, vuelam todo para o outro, menos as palomas, verdade? Que estão assim, vou tirar assim as coisas, elas estão aí. Pero se não, não é paloma, ¿sabe? Pero elas, os pájaros entendem as estações e entendem de los tempos. Por que eles entendem isso? Isso que eu devo aprender, por isso que a Bíblia me diz assim: vete aprender com os pájaros, que não chegam nem cosecham, verdade? Todavia, nada les falta. É muito interessante. Quando vamos falar de tempos em la Bíblia, nós temos tempo presente, temos tempo aceitável, temos o cumprimento do tempo, temos os tempos futuros e temos os fines de los tempos, a volta de Jesus. E eu devo entender com todos os parâmetros. O que eu estou fazendo para vocês acá é abrindo um mapa de frente de vocês, assim, e dizendo assim: mira, Deus nos quer fazer entender os tempos de nossas vidas. Cada um tem um tempo e tem uma estação dentro de um tempo global que todos nós estamos involucrados nesse. A palavra disse que Isaías dijo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ha ungido para anunciar as boas notícias a los pobres, me ha enviado para sanar os corações heridos e a proclamar a liberdade dos cativos e a libertação dos prisioneiros e pregonar el año favorável, acertável del Senhor. 700 anos depois, Jesus entra no templo e disse assim: hoje se cumpriu essas palavras. Hoje se cumpriu essa palavra del año aceptável. Que é año aceptável? Año aceptável é o tempo de la gracia. Que é gracia? Gracia é um favor que eu não mereço. Calma, é só um fundamento. Vocês já vão entender bem aonde nós vamos nessa palavra cá. Há pessoas que muitas vezes vivem frustradas porque não logram entender qual é o tempo e as estações que está sua vida, e não logram mais aún discernir o tempo del año aceptável de Deus, não logram discernir o tempo de la gracia, um favor que eu não mereço, não logram descansar em Deus, porque não é por lo que eu hago, é eu hago por lo que eu sou, e muitas pessoas não logram entender esse tempo de la gracia, e acabam frustrando-se, e acabam perdidos em um loop chamado tempo, e nunca se conectam na vida. E parece que passa os anos e a pessoa pensa que porque ela está maior, porque ela está mais vieja, ela vai quedar mais sábia. Pero edad não tem nada a ver com sabedoria. Sabedoria está relacionada com eu entender o movimento das coisas da vida e acoplar-me debaixo desse loop do Senhor. Pero há pessoas que não entendem, estão sempre adelantadas ou estão retrasadas. Sempre estão fora do tempo, perdidos na espiral da vida. Llega tarde no sentimento, llega adelantado, quer apressurar as coisas. Eu tenho que casar e quer apressurar, eu tenho que invertir e não tem paciência para avaliar todos os fatores do gráfico e se perde na espiral do tempo. Lo que Deus nos está dizendo acá é que nós não devemos ser atrapados pelo futuro, pero tampouco devemos ser rehenes del passado. Nós devemos entender as estações de Deus e a movimentação das coisas em nossas vidas. Amém? Essa semana eu estava treinando jiu-jitsu com um companheiro e fui na posição chamada 100 quilos. 100 quilos na posição muito difícil, não é boa posição porque a pessoa que está abaixo sofre um pouco, verdade? Pero não é na finalização. Pero eu estava treinando com ele e eu estava na posição de 100 quilos, que não é fácil, verdade? E o muchacho tapeou. E eu lhe dije: pero por que tapeaste? Se não te estou finalizando, qual é o motivo, verdade? E ele disse assim para mim: por ansiedade. Eu tenho medo de estar nessa posição que me pressionem, parece que me vou a morrer, então eu tapeio. Eu disse: pero então você está desistindo de tu luta por medo do futuro? Ele: sim, me dá muita ansiedade e não logro controlar-me, então não sei se parece que me vou a morrer quando você está acá ou quando estou nessa posição. Por que estou contando isso? Porque
uma pelea de jiu-jitsu, um round de jiu-jitsu custa 5 minutos, tarda 5 minutos e nadie vai morrer porque está passando por uma pressão. Pero eu devo aprender a desfrutar do tempo que eu estou lutando. Eu devo aprender a desfrutar do tempo que eu estou vivendo. Há um escritor, que me olvidei o nome dele, que disse assim que el passado está no cemitério, el futuro está no vientre. Então desfruta de tu presente. Vou repetir uma vez mais para hacer de conta que vocês são creyentes. El passado está no cemitério, el futuro está no vientre. Desfruta de tu presente. Entra no loop del Senhor, no loop das estações de sua vida, pero entenda que o momento é agora. Estou fazendo algo novo, já estou fazendo. Não te das conta? Passa que eu estou conectado com o passado, estou atrapado no futuro e estou tapeando para a vida, sendo que a vida não me vai fazer nada, porque eu não entendi os tempos de las coisas. E se não entendi os tempos de las coisas, ando desesperado, ando tapeando para qualquer luta, vem a pressão e eu não entendo os tempos de Deus e penso que vou morrer nessa pressão. Los planos de Deus são de vida e não de muerte. Então, quédate tranquilo, descansa tu coração. Aprenda a relajar debaixo do tempo, saca essa ansiedade que te rouba a vida. Remédio para dormir, remédio para despertar, remédio para sorrir. Eu não tenho nada contra remédios, por favor me entendam. Pero se é um excesso, cuidado. Cuidado, aprenda a desfrutar da vida. A vida é uma jornada hermosa. Então, cuidado para não ser atrapado por el futuro e não ser cancelado por el passado. Mira o que diz a Bíblia em Daniel 2, 21 a 22. Ele cambia os tempos e as épocas. Quem? Ele cambia os tempos e as épocas. Quem cambia? Ele. Repita assim comigo. Ele. É Ele que cambia os tempos e as épocas. Pone e depone reis. ¿Qué vai passar com o presidente? ¿Qué vai passar com meu empregado, meus funcionários? É Ele que pone e que depone. Basta nós sabermos que é o tempo de... Basta nós sabermos o tempo de mirar. O tempo de meu funcionário acabou acá. O tempo de eu estar debaixo desse lugar acabou acá. Ou não, eu tenho que persistir, eu tenho que permanecer. Depende. Eu me recordo que eu trabalhava em um lavadeiro de autos. Quando tinha, não me recordo quantos anos tinha, creio que 19 anos. E eu lavava muito bem autos. E tinha eu e um companheiro meu. E nós lavávamos demasiado bem os autos. E tinha um muchacho, um japonês, que ele levava o auto dele todos os dias para lavar. E o auto dele não se ensuciava. Era demasiado limpo. Ele tinha um Corvette, lindo auto. E ele levava todos os dias o auto. E nunca se ensuciava o auto. E nós sempre lavávamos, todos os dias. E eu me recordo que trabalhávamos no lavadeiro acá, e ele tinha um prédio, aliás, lá Nunes Machado, em Curitiba, e ele nos quedava mirando. E às vezes, ele deixava o auto, e ele saía, ele quedava mirando assim na esquina para ver se nós íamos lavar seu auto, verdade? Porque não parecia que não hacía falta lavar, todos os dias nós lavávamos seu auto. Ligou um tempo que o dueño do lavadeiro vendeu o lavadeiro. E quem comprou o lavadeiro? Esse japonês. E esse japonês disse assim: não, eu vou comprar o lavadeiro porque me gusta lavar meu auto. Tinha plata. Disse: me gusta lavar meu auto e quero invertir acá. E trabalhava eu e um amigo. Quando ele comprou esse lavadeiro, ele disse assim: e eu vou contratar a vós. E eu pensei: agora me vai contratar a mim para trabalhar em sua empresa, que era uma empresa de área médica. E não me contratou meu companheiro. E eu estava na universidade, imaginate, eu trabalhava de lavador todo o dia. À noite ia para a universidade, saía da universidade às 10:30 da noite, subia em meu bis ou no coletivo, treinava jiu-jitsu das 11:30 da noite, meio-dia e meia. No dia seguinte, novamente, começava meio-dia às 5:30, treinava Muay Thai, trabalhava no lavadeiro, ia para a universidade, treinava jiu-jitsu toda a minha vida, verdade? E eu me estou esmerando e ele contrata meu sócio, ferrou maconheiro, não estudava, não fazia nada, verdade? Lavava bem no auto, sim, claro que sim. E eu pensei: vou sair dessa empresa maldita, verdade? Contratou ele, me deixou acá como um escravo dele. E me dava raiva disso. Porque não sei quem passou por essa vida assim, verdade? Eu mirava meu sócio, meu amigo, que começou a trabalhar na empresa médica, e ele andava com a remera por dentro do pantalão. Eu não sei quem é desse tempo assim, pero, hermano, andar com a remera por dentro do pantalão para trabalhar de sapato. Eu trabalhava de bota, trabalhava com a roupa, parecia na vida louca, verdade? Lavando autos. E ele trabalhava assim, eu lhe mirava assim, e eu não lograva viver de envidia dele, rávia, envidia, verdade? Eu pensava: que onda, o que está passando? E quase pedi as contas. Eu me recordo que um dia liguei para pedir as contas para ele e lhe orei de frente dele. Em realidade, eu estava débil emocional, verdade? Graças a Deus não pedi as contas. O que passa? Passou o tempo, ele me contratou para essa empresa.
E nessa empresa eu entrei como auxiliar, del auxiliar. Depois fui subindo. Llegué hasta gerente general de la empresa em uma sucursal em São Paulo, depois na sucursal em Porto Alegre. Em um lapso de 6, 7 anos, cambiou toda a minha vida. Mi jefe era especial. Eu me recuerdo que um dia ele disse assim: ¿conoces Estados Unidos? E eu, não, te vou regalar um pasaje. Eu, bueno, saca tu. Ele me pagou minha visa, me pagou minha passagem. E eu já estava casado, verdade, linda? E ele se acercou de mim e disse assim: compra alguma coisa para tua esposa allá. Toma $1,000. Eu, verdade? E se eu tivesse pedido as contas quando eu estava no lavadero? E se eu não tivesse esperado o tempo correto de Deus? Porque é Ele que cambia os tempos e as épocas, pone reyes. E se eu fuera movido por mis emoções, onde estaria eu nesse momento? Será que eu estaria acá? Mi pergunta para vós é: qual é o lavadero de tu vida hoje? Donde Deus te está pressionando? Donde os outros estão crescendo cerca de vós e vós não está crescendo? E vós estás frenado, parece que está em um loop del tempo, donde todos chegam a hora menos vós. A los sábios ele dá sabedoria, e a los inteligentes discernimento. Então não seja tonto para não dizer burro, porque se eu hablo burro, a gente vai subir: pastor, não sei o que, é duro, verdade? Não, então não seja tonto, seja inteligente, porque a los inteligentes ele nos vai dar o conhecimento. Pero eu não tinha sabedoria nenhuma, eu era um tonto. Por isso que eu tenho que entender o inaceptável do Senhor, que é a graça, um favor que eu não mereço. Não sei quantos estão entendendo isso. Deus mío, é Ele que cambia os tempos. É Ele. Quando Ele te quer promover, Ele vai dizer assim: chegou tua hora, venga cá vós. Pode ter, não ter, pode ser, não. É Ele que vai cambiar. É Ele. Então descansa tu coração, que Ele põe reis, saca reis. Ele põe pessoas acerca de vós, saca pessoas acerca de vós. Ele põe os melhores funcionários, Ele saca também quando não é tempo. Não passa nada. Devo aprender a entender os tempos de Deus. Devo aprender a entender os tempos de Deus. Posso seguir predicando? A Bíblia diz também em Daniel 12, 9 a 10. E ele me respondeu: siga adelante, Daniel, que essas palavras se mantendrão secretas e selladas hasta o tempo del fim. Muitos serão purificados e perfeccionados e quedarão limpios, pero os malvados seguirão em sua maldade. Ninguno deles entenderá nada, pero os sábios entenderão todo. E os sábios que tramam contra vós, hermano, pode tramar lo que sea, contra mim Deus nada vai passar. Está na calma? Pero me hicieron macumba, pastor. Deus mío, me cortaram um pollo e puseram de frente de minha casa. Glória a Deus por Pechugón que está ganhando plata, verdade? Lo siento por el pollito que morreu em vano, verdade? Pero puede hacerlo, brother. Hacé nomás, passa nada. Passa nada. Vos está debaixo da vontade de Deus? Se vos não está, ojo, verdade? Macumba não funciona, verdade? Funciona se vos não está debaixo das alas do Altíssimo. Agora, se vos está debaixo de Deus, que hagan, viejo. Não passa nada, descansa tu coração. É Ele que dá a sabedoria para aqueles que esperem nele. E os malvados? Uau! E a gente mala, verdade? Eles não vão entender nada. Sabe o que a palavra diz acá? Que eles não vão entender nada, porque os malos e malvados não têm discernimento de los tempos. Então, a cabeça deles, eles estão adelante. Pero é igual quando vos vês na fila de las pessoas para serem bendecidas, verdade? Que passa? Quando chega Deus, a fila cambia e a última hora já é o primeiro. Então, os olhos de los malvados é o último, pero quando chega o Senhor, com sabedoria, a hora já fila se transformou de revés. ¿Por quê? Porque é o Senhor que bendice os tempos. É o Senhor que hace que o malo não entenda nada e aqueles que são inteligentes, que esperam no Senhor, entendam todo. Deus mío. Gideon estava passando por isso. Gideon estava a cada 7 anos, tinha ciclos que os malequitas lhe roubavam tudo o que tinha. Le roubavam sua cosecha, le roubavam a eles. Era um desastre, verdade? Então, Gideon um dia está allá malhando trigo no lagar. Não vou avançar muito nessa prédica, pero esse é o tema. Então, o Senhor se acercou de Gideon e disse assim: "El Senhor é contigo." Não, Jesus não habla assim, Deus habla assim: "El Senhor é contigo, Gideon." ¿Verdad? Hombre valiente. Pero que homens valientes, eles estão em um ciclo de 7 em 7 anos sendo roubados por os amalequitas. Deus mío. Ciclos de 7 em 7 anos. Por quê? Porque os israelitas não entenderam no tempo de Deus. E aí legou Jesus, legou Deus aí, e disse assim: "Ei, o Senhor é contigo."
Si fuera un hombre se acercando de Gideón, está fea la situación, ¿verdad, Gideón? A cada 7 años viene la gente y te roba. Porque el hombre ve así, ahora. Y si fuera el diablo se acercando de Gideón, Gideón, todo tu pasado. Porque el diablo siempre habla del pasado. Pero Dios no nos mide por el presente, tampoco por el pasado. Dios nos habla de aquello que nosotros vamos a hacer porque entendemos los tiempos de Él. Por eso que Él dice así: el Señor es contigo, hombre valiente. Y lo que yo quiero decir para ustedes es que el Señor es contigo, hombres y mujeres valientes. Y mi pasado, no importa. Está todo bien, pasó ya. Y mi presente, haga lo que tiene que hacer. Porque Dios no va a hacer lo que vos tenés que hacer. Entonces abra tus ojos. Sé intencional. Y el futuro, encuentra el tiempo perfecto de Dios para su vida. Que el Señor sí va a ministrar tu historia. Cada vez que nos encontramos com Jesus, Ele toca nessas vidas com relação a sanar nosso passado e apontar para nosso futuro. E se Gideão não se levanta cá, se Gideão não se levanta, ele vai amar outro, porque Deus tinha compromisso com aquela estação e naquele tempo. Então levanta-te. Jesus está chamando pessoas acá e dizendo assim: el Senhor é contigo, el Senhor é contigo. Pastor, pero mi vida está un desastre. El Señor es contigo. Yo no vivo por lo que yo veo, yo vivo por lo que yo creo. Pero yo estoy endeudado. Oportunidad de milagros. Pero mi relacionamiento está un desastre. Oportunidad de milagros para que el Señor pueda restaurar. 5 personas pestañaron nomás. Bueno, entonces voy a seguir la prédica sin tantas palabras proféticas. Vamos lá. Pasa que tantas personas están perdidos en el mismo tiempo, girando y repitiendo la lucha que siempre repitieron. ¿Por qué las personas no avanzan? Porque no cambian de lucha, no cambian de cinturón, no cambian de fase, siempre pedaleando y bicicleteando la misma situación de la vida. Parece que no cambia el ciclo. Entonces todo a tu alrededor cambió. Vos já está envejecendo, já passaram os anos, pero las mismas peleas internas. Entonces los tiempos están pasando, pero vos no entendiste las estaciones de su vida. Hasta los errores que yo cometía yo tengo que cambiar, porque eso se llama de madurez. Homens e mulheres que entram em 59 relacionamentos, mesma coisa, mesma toxicidade, mesmo domínio, mesma falta de amor próprio, mesma falta de controle emocional. Solo se repite, brother. Vai passar 50 anos, se vos não te entenderem no tempo de Deus, vai repetir-se gradativamente, hasta que vos entenda os tempos do Senhor sobre sua vida. Deus nos está chamando para entendermos a estação que nós estamos vivendo, para sair do ciclo que se repite e para entrar em uma nova estação. Então, deja as coisas atrás que te frenan e avança para o que Deus está falando. Quando eu logro entender os tempos de Deus, presta atenção. Quando eu logro entender os tempos de Deus, minha vida começa a ser extraordinária. Glória a Deus. Quem disse amém, marito? Glória a Deus, marito. Vamos de novo, marito. Quando eu logro entender os tempos e as estações, minha vida começa a ser extraordinária. ¿Qué es ser extraordinario? Es salir del ordinario. Ordinario, en el diccionario normal, así que vos abrís un diccionario en el Google, ordinario quiere decir normal, común. Aquel que no entiende los tiempos es uno nomás en la masa. Es más un ganado. Que la gente toda está acá. La gente toda está para allá. Ciego, sordo, mudo. Porque é uma maniobra de massa para a multitud que tem poder, porque não entende os tempos em sua vida e vive raso, vive ordinário, vive comum, vive normal. Quando eu entendo os tempos de Deus em minha vida começa a ser extraordinária. Extraordinária quando salgo da média, quando subo da curva, quando hago o que nadie está fazendo, quando abro os olhos para as oportunidades. Ayer eu falava com um irmão que está acá, Samuel, e nós falávamos que é assim: Paraguai é um mar de oportunidades, pero porque a gente não vê? Porque a maioria está ordinária. Te provoca, verdade? Me gusta isso, me gusta provocar, porque se não provoca, a gente não sai do lugar. A gente está muito coguá, sentada, esperando, vive no hedonismo. O que é hedonismo? Essas palavras hermosas que estás usando, pastor. Hedonismo é viver por prazer. Me gusta ser placenteiro nomás, a hora. Não logro abrir mão de algo que me traz prazer a curto prazo, para viver bem a largo prazo.
A hora, penso só na hora, visão cerrada, visão tapada, só pensa em a hora e como vai avançar, e depois se plagueia. As pessoas que não são crentes avançam, e eu estou acá frenado porque não entendem os tempos, e vivem de uma maneira ordinária. Como vai viver o extraordinário se tu vida é ordinária? E como entender que é a vida ordinária? Que você é todo igual a todos, e muitas vezes a ser todo igual a todos por medo de avançar. O nome... Eu ia dizer isso, mas eu vou sacar essa parte, porque vocês não vão suportar. Vocês vão deixar-me se diabo isso. Um homem sem propósito busca prazeres momentâneos. Presta atenção. Um homem que não tem propósito, ele busca solamente prazeres momentâneos. Nene. Cuerpo de homem, finanças de homem, pero al final de las cuentas, em seu interior, busca solamente prazeres momentâneos, porque não tem propósito em la vida, porque não tem discernimento de los tempos. Estão acomodados, los ordinários, las personas normales, comunes e corrientes, la massa de maniobra, el ganado está acomodado em la inércia, acomodados en el prazer de dia a dia. Los ordinários não querem desconforto. Los ordinários não querem desconforto. Para quê? Para que eu vou sair de minha zona de conforto? Eu quero desconforto. Esse é o pensamento. Nadie lhe gusta sair da zona de conforto, porque está bem assim. Para que eu vou invertir? Para que eu vou sonhar? Para que eu vou mudar-me? Para que eu vou começar algo novo? Nunca vai dar certo. Maena, chulina, Deus mío, feroz leão com melena, com plantita na melena. Deus mío, está difícil. Vos vas a hablar com homens e empieza a chamar a atenção. Ei, não pode ser assim. E llora. Aí na geração de maricones. De verdade? Sim ou não? As pessoas são sensíveis. Vos não podes retar. Vou cambiar de igreja, verdade? Vou cambiar de academia. Vou cambiar de pareja, verdade? Me vou juntar-me com Elo, verdade? Decida o que queres. A geração não está lista para entender os tempos e querem viver os prazeres momentâneos, não querem ser apretados, pressionados, pero é a pressão que hace que salga o diamante. É isso que funciona. Se nós não somos apretados, como vamos avançar? Nós devemos estar acostumados. Posição de líder, posição de quem hace as coisas, é na posição que deve ter capacidade para suportar. Não querer ser pressionado? Final de la cola. Aí vos vai ser cola na cabeça. Sem pressão. Não queres que a vida te pressione? Não haga nada. Seja um covarde toda a tua vida. Não peleie contra vós mesmo, não peleie tus problemas, não arregle tua vida com tu mamá, com tu papá. Não salga de casa. Se alguém hizo alguma coisa contra vós, não solucione, não se piche. Esse é o tema. Se piche. Viva pichado, viva enojado, viva com a cara larga, viva sensível, viva pensando que as pessoas te estão dando indirectas. Ordinários são assim. Pessoas que não saem da média. E eu não estou falando algo motivacional, eu estou falando do reino de Deus. Porque todos os apóstolos, eles morreram cortados, decepados, estirados, rotos. Todos eles. Quantos estão comigo acá? Então, cuida com as distrações. Cuida com as distrações. A palavra original, distração, sabe o que quer dizer? Despedaçar. Para torturar uma pessoa nos tempos medievais, eles amarravam a pessoa com as mãos, as pernas, um cavalo em cada lado e arrancava e despedaçava. Esse despedaçar quer dizer distrair em el original. Pero sabe o que quer dizer distrair para nós outros hoje? Nadie nos vai despedaçar, pero nossa cabeça está despedaçada, está distraída. Um pouco allá, outro pouco allá, outro pouco allá, outro pouco allá, de repente, pá! Explota os pensamentos, porque estamos distraídos, porque não entendemos os tempos do Senhor. E se não entendo os tempos do Senhor, vai chegar na hora que vou explotar. Por quê? Porque eu não entendo os tempos, e eu devo entender os tempos de Deus. Devo estar acostumado com a pressão, entender que nossa força vem de Deus. Ele nos hace ser humilde. Mira o que diz a palavra, que horas são? Vou ter que apertar um pouco. Mira, eu vou adelantar para vocês. O culto termina 12 menos 5, ok?
Então, 12 menos 5, vocês estão liberados para, mira, tenho que ir para minha casa, tenho que ir almoçar. Glória a Deus, de verdade mesmo. Pero se vos puedas quedar um pouquinho mais, quédate, porque nós vamos ministrar a Santa Cena e eu devo terminar essa palavra. Amém? Então, el fulanito salió, deja que se vaya, não há problema, estão todos debaixo de bendição. Vamos lá, a palavra diz em São Mateus, ou podemos passar a falar um pouco mais rápido também. A palavra diz em São Mateus 11, 29 e 30, tomad-me jugo sobre vosotros e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração. Como era Jesus? Manso e humilde. Pero quando pensamos em manso, pensamos em, verdade? ¿Viste Jesus? Jesus europeu? Que a gente acha que Jesus europeu, ojo verde, chulina su pelo, verdade? Ropita blanca, verdade? Por isso que vos vês as pessoas, porque nós somos parecidos com aquele que nós adoramos. Se vos adoram um Deus assim, vos vai ser assim também, meio hipócrita. Não me vai bendecir a mim, não. Graças, verdade? Não. Como é Jesus? Primeiro que Jesus não tinha ojo azul, verdade? Não tinha plancha, era um tipo igual a nós outros. Parecido com vós, parecido comigo, parecido contigo, verdade? Era um tipo assim, pero em meu pensamento, cada um adora um Deus assim. Meu pensamento, Jesus era marcado, verdade? Trapézio feroz. Donde ele andava, a porta não podia ser 90, ela tinha que ser essa porta especial por sua espalda, verdade? Andava assim, sim, porque se eu penso que Jesus é um ninho colgado em um madeiro, minha vida vai ser colgada em um madeiro, porque eu não entendi os tempos que ele já não está mais colgado no madeiro. Não. Ele já não, como disse aquela adoração, ele já não é mais um bebê, um nene allá no madeiro. Não. Ele ressuscitou como um leão. Pero se eu não entendo os tempos, eu estou preso em Jesus, pobrecito, allá na cruz. E Deus me está chamando para dizer assim: eu não estou mais na cruz. Aprenda de mim que sou manso, quer dizer, manso é força bajo controle. Então, quando vos conheces uma pessoa mansa, ele é forte, pero tem o controle da força dele. Está acá ou não? Manso não é débil, manso é forte, pero um forte que tem controle e sabe usar bem sua força. E humilde? Humilde que ele sabe quem é ele. Quando eu sei quem eu sou, automaticamente eu já sei quem eu não sou. E quando eu sei quem eu sou, já sei quem eu não sou, não me comparo com quem eu não devo ser. Por que as pessoas se perdem? Porque não entendem que cada um tem um tempo. E aí me comparo com o fulano que está ali no Instagram. Pero eu não sei a estação da vida dele. Me cuesta saber minha vida. Como vou saber a vida dos outros? Então, para de comparar-se com os outros. Para de comparar. Alguém acá é extraordinário? Amém ou não? Para de comparar-se. Pastor, pero cada vez que eu miro no Instagram, saca essa porqueria do Instagram de uma vez de tu vida. Trabalha com isso, mantenha. Glória a Deus, verdade? Pero se esse te hace tropeçar, saca essa porqueria, brother. Pero como vou viver sem Instagram, verdade? Não é fácil, gente. Estamos juntos nessa, hein? Pero o tema é entender quem eu sou. E como entender quão humilde eu sou? Como saber se eu sou humilde? Vos sabés quão humilde vos sos por la capacidade que vos tenés de relacionar-se com as demais pessoas. Sos humilde? Está relacionando-se com pessoas que sabem mais, sabem menos, está ensinando e está aprendendo. Quer saber se sos humilde? Decime quantas pessoas tem a tu redor. Não, eu sou humilde, porque eu hago todo solito. Orgulhoso lo que sos. Orgulhoso que se esconde detrás de uma falsa humildade, como um Jesus com ojos claros que nunca existiu. Vença esse orgulho. Aprenda que a humildade verdadeira está relacionada com quantas pessoas eu me relaciono a meu redor. Se eu não entendo quem está a meu redor, se eu tenho medo da competência, se eu quero parecer mais que os outros, orgulhoso eu sou, e o orgulho antecede a queda. E Deus me está falando de los tempos. Queres viver um tempo de bendição? Se humilde, porque a humildade precede a honra, pelo orgulho antecede a queda. Então, vos vas a dizer que vai passar em tu futuro. Como vos queres tu futuro? Relacione-se com pessoas. Deixa de ser orgulhoso. Mira para alguém que é orgulhoso. Não é broma. Não mire para nadie, verdade? Porque não tem espelhos, senão nós miraríamos. Então, eu devo aprender a confiar, entender. Como entender os tempos de Jesus? Mateus 4:3. O tentador se acercou e lhe propuso: se eres el Hijo de Deus, ordena que essas pedras se conviertan em pão. Jesus ordenou: ni solo de pão viverá el hombre, sino de toda a palavra que viene de la boca de Deus. O que Jesus estava querendo dizer acá? ¿Querés entender os tempos de Deus? Ok, deja um pouco o pão.
Deja essa loucura de comer, de abastecer-se e busca a palavra de Deus. Pero nós não logramos. Nós começamos um ayuno semana passada, a maioria se hace em Botavã. Ayuno? Não sabia, verdade? E se não logra escuchar a tu pastor que vos podes ver com tus olhos, como vai lograr obedecer a Deus que vos nem vês? Pero não sei. Devo deixar o pão e buscar as coisas do cielo. Devo entender isso. E devo entender minha essência, que minha essência é de dentro para fora. Os fariseus e saduceus se acercavam de Jesus e diziam assim: mestre, olha, mira que interessante, versículo 16, capítulo 1 a 13. Os fariseus e os saduceus se acercaram a Jesus para poner a prova e pediram que mostraram a señal del cielo. E contestou: al atardecer ustedes dicen que é bom tempo porque el sol está rojizo. E por la mañana que habrá tempestad en el cielo, está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no saben los señales de los tiempos. Característica del fariseu: sabe todo, pero não sabe entender quando é Jesus em sua essência verdadeiramente operando. Fariseus, ustedes sabem todo, pero não sabem discernir os tempos. Nicodemos buscou a Jesus e disse assim: Jesus, quem sois vós? É possível nascer de novo? Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, vós sois um mestre em Jerusalém e não sabe discernir os tempos, Nicodemos. Quantos mestres, quantas pessoas que têm conhecimento da vida, que não sabem entender os discernimentos de los tempos e vivem como ninhos espirituais e não avançam, Jesus estava no barco e os discípulos também estavam allá. Começou na tempestade e Jesus dormiu. E os discípulos despertaram a Jesus: mestre, não te preocupes que nós padecemos. O que está passando? Jesus tinha controle do tempo, porque allá no Getsemaní, os mesmos discípulos dormiam e Jesus estava despierto. Há que saber o momento de descansar, há que saber o momento de hacer. Qual é a diferença do barco e do Getsemaní? Passa que no barco eles estavam interessados em suas coisas. Mi barco, mi vida, não te molesta Deus, Jesus, que eu padeça? Quando está relacionado comigo, eu me preocupo. Pero quando as coisas se tratam do reino de Deus, vigilar e orar, porque está se acercando o tempo. Jesus deu a volta e eles estavam dormidos. Quando é para suas coisas personais, uau, despierto. Quando é para as coisas de Deus, eu me duermo. Por isso não logro discernir os tempos espirituais de minha vida. Porque quando tenho que dormir, eu estou preocupado. Quantas e quantas pessoas à noite dando-se volta à cama, porque não logra dormir lleno de números, sendo que o Senhor está dizendo: descansa e no momento correto vos trabalhas, no momento de trabalhar vos haces o que tem que fazer. Aprenda a discernir os tempos de Deus. Aprenda a discernir os tempos de Deus. Vamos lá, aprenda a discernir os tempos de Deus. Aprenda a discernir os tempos de Deus. Ambos casos Jesus estava com eles, tanto no jardim quanto no barco. Verdade? Pero podemos estar com Jesus, pero se não obedeço e não tenho discernimento, vou viver em um loop de la vida. Mestres que não sabem discernir tempos. Abre uma prédica no YouTube, vai ter um montão de gente dizendo tudo o que está passando, pero nadie deles sabe dizer para onde temos que irmos. Teólogos de Reels, que com 15 segundos ministram o que está passando no cenário global, pero não nos dão salida nenhuma. Para que nós podamos entender os tempos, nós temos que entender as direções para onde irmos. E onde está a direção? Pergunta para mim, para quase terminarmos. Pergunta: onde estão as direções, pastor? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. A Bíblia é um manual de sobrevivência. A Bíblia é um GPS. A Bíblia é a ubicação em tempo real de Jesucristo. Essa é a Bíblia. Onde estou parado? Como vou a ser? A palavra de Deus é como Jesus te mandara a ubicação em tempo real. Se Ele se mueve, vos te mueve. Se Ele se mueve pelo outro lado, vos te mueves também. E se Ele não se mueve, vos não te muevas. Quando Jesus se moveu, é tempo de invertir. Se Ele não se moveu, é tempo de retroceder. É tempo de dizer adiós, é tempo de dizer bem-vindo. A Bíblia é o termômetro das estações da vida. É a Bíblia. E se vos não lês a Bíblia, se vos não esmeras-se, como vai ser? Gálatas 4:7. Pero quando se cumpriu o prazo, Deus enviou a seu Filho, nascido na mulher, nascido bajo la lei, para resgatar a los que estavam bajo de la lei. Quando? Quando se cumpriu o prazo, nem antes nem depois. Cumpriu o prazo, acá está. Estão acá?
¿Cuándo? En el tiempo exacto. Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. ¿Quién acá se alegra con las pruebas? Pastor, estoy arrebentado económicamente. ¡Uhú! Nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pastor, la gente viene en la consejería, viene feliz. Pastor, mi matrimonio está una... Eso, ¿verdad que ustedes pensaron? Feliz estoy, pastor. No, es difícil, pero debo hacerlo, debo ser intencional, porque ele está dizendo acá: alegre-se nas tribulações. Ou seja, 100 quilos sobre vós está difícil. Mi hermano, no tapea que essa posição não é para finalização. Lo que Deus está dizendo acá, que há posições que ok, pero lo que estamos passando acá não é tempo de terminar a pelea. Vamos, não é tempo de terminar. Ela está passando por luta, dá glória a Deus, alegre-se, porque tua alegria no meio da pressão te vai generar perseverança. Perseverança é mais que esperança. Perseverança é: eu estou seguro que Ele vendrá, porque minha fé subiu de nível. Então tenha paciência. El paciente adelanta os tempos de Deus, e ele impaciente mete as patas e retrasa os tempos de Deus. Quem sos vós? Descansa em Deus. Jesus, por que tardaste tanto, Jesus? Saiu correndo Marta a dizer: por que tardaste tanto, Jesus? E Jesus disse assim: que passou? Murió Lázaro. Que passou? Murió Lázaro. Aí se acerca Marta, verdade? Oh, Jesus. E Marta disse assim: se vos estuviera acá, nada disso teria passado. Como se Jesus não tivesse controle do tempo. Jesus havia dicho: essa enfermidade não é para a morte, pero ele murió. Pero nós estamos falando de alguém que tem poder sobre a morte. Estamos falando de alguém que a Bíblia diz assim: ¿dónde está, ó muerte, tu vitória? Então, por mais que a los ojos de los hombres, acabou. Não é mais tempo. Já desisti de fases de minha vida, desisti de estações de minha vida. O Senhor manda dizer que está atualizando as estações sobre tu história. O Senhor manda dizer que está atualizando os tempos. Há loop, há uma aspiral profética, há uma aspiral de los tempos. E se eu fuera vós, eu não perderia as estações que eu estou vivendo e me entraria debaixo dessa espiral para aprender a entender os tempos. O que passou com Lázaro? Jesus, ele já está mal, Jesus. Já tem mau olor. Sabe o que Jesus disse? Primeiro que Jesus ora com ele. Menor versículo da Bíblia, Juan 11:35. Jesus orou. Jesus não orou porque Lázaro havia sido morto ou morreu. Jesus orou porque ele teve empatia com Marta e Maria. Quer cambiar de tempo? Tenha empatia. Quer entender as estações de sua vida? Entenda que para Jesus nada é impossível. O que passou com Lázaro? Lázaro, sale afuera. Sale afuera. Para os olhos de todos, acabou o tempo de Lázaro. Para os olhos de Jesus, sale afuera, Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro saiu afuera e tinha envolto em seus pés todavia seu sepultamento, lienzos, verdade, em sua cara. E ele disse assim: vetem allá e desatem a todo ele, porque ele vai viver agora. Eu não sei o que você está entendendo acá, mas o Senhor está dizendo para vós: vem para fora, vem para fora, vamos. Entra debaixo do tempo de Deus. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Não é tempo de morte. Não é tempo de dizer: acabou os planos, acabou os sonhos, acabou a saúde. Não. A hora está começando o melhor de sua vida. ¿Por quê? Porque quando eu entendo, eu desfruto. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo o tempo de Deus que estamos vivendo? Ponga-se em pé, por favor. Vamos dar final a este culto. Eu não sei como vós entrastes acá hoje. Quizás foi a primeira vez, segunda vez que vos entrastes. Pero lo que eu sei é que tu vida está debaixo do relógio do Espírito Santo. Então, se vos entrastes acá por la primeira vez, eu não te vou chamar para uma sala, não te vou chamar para um lugar secreto, pero eu quero fazer uma oração contigo que vai cambiar sua vida. Então, queria invitar a todos, não há nada místico nisso, sino que é um tempo de respeito para que os outros tomem suas decisões. Queria invitar a todos a cerrar seus olhos, em reverência à palavra do Senhor, bajar suas cabeças. Se vos entrastes acá hoje por la primeira vez,
ou por la segunda, não sei quantas vezes vos entendiste a palavra de Deus e vos queres entregar tu vida para Deus. Dizer assim: Deus, eu estou cansado de andar nesse loop dessa espiral de tempo. Eu estou cansado de bicicletear os mesmos pecados e os mesmos dolores. Então, Senhor, muda minha vida, que eu possa viver tus tempos. Esse é um tempo preparado de Deus para vós. Esse é o momento que o Senhor está acá. Para esse momento, esse é o momento aceitável do Senhor. Se vos entendiste isso, essa palavra é para vós. Entrega sua vida para Jesus. Como fazer isso? Levanta tu mano bem alto. Repita uma oração comigo. Se vos queres aceitar Jesus como tu único e suficiente Salvador, levante tu mano bem alto, repita comigo: Senhor Jesus, Señor Jesús, en esta mañana yo estoy debajo de tu tiempo. estoy debajo de tu tiempo. Saca toda ansiedad del futuro, Saca toda ansiedad del futuro, toda tormenta del pasado, toda tormenta del y pasado, que yo pueda vivir verdaderamente y que yo pueda vivir verdaderamente los tiempos de Dios en mi vida. los tiempos de Dios en mi vida. Toma tu lugar de honra en mi historia, Señor Jesús. Toma tu lugar de honra en mi historia, Señor Jesús. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y reconozco que no hay otro camino, y reconozco que no hay otro que camino, solamente vos sos el camino, que solamente vos sos el camino, la verdad y la vida. la verdad y la vida. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eu quero orar por vocês, Espírito Santo de Deus. Acá há pessoas que estão com essas mãos levantadas. Bendice a vida de cada um deles. Eu sei que momentos assim são momentos de cambiar histórias. São momentos ímpares, individuais, onde o Senhor ministra a cada um deles. Então, que esta palavra possa dar frutos em seus corações. Que eles venham girar ciclos. Que eles venham sair de onde estavam e entrar debaixo do tempo que vos queiras que eles estejam. Em nome de Jesus, eu te agradeço e declaro, Espírito Santo, que a vida deles nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, quantos creem nisso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus.